pessoal, tudo bom? Bem-vinda de volta ao canal. Meu nome é Fernanda Machado, eu sou podóloga. Gente, muitas pessoas acabam acreditando que cuidar de paciente em podologia é tudo igual. Mas os cuidados que a gente tem que ter ali com uma sessão de podologia numa pessoa idosa, ou seja, a terceira idade, ela exige uma atenção muito mais especial. E é aqui o nosso papel como podólogo de garantir a segurança e o conforto e principalmente o resultado eficaz quando você for tratar da terceira idade. Hoje a gente vai falar o quê? Dos cuidados específicos que você tem que ter com a pele, com a unha, com a circulação dos idosos e até mesmo a prática, né, da prática que vai te ajudar a prevenir problemas e garantir sim o bem-estar desses pacientes em específico. Então, cuidar de um pé de idoso é igual a, vamos supor assim, de um pé de jovem? Não, gente. Por quê? Porque existem características específicas de um pé de um idoso. A primeira delas seria o quê? A fragilidade da pele. Ou seja, a pele, na maioria das vezes, é uma pele mais fina. Além dela ser fina, ela é uma pele ressecada e suscetível também a pequenas fissuras. Por quê? Porque na maioria das vezes essa pessoa já não tem mais aquela mobilidade de estar hidratando o teu pé. E lógico, as mudanças do próprio corpo vai alterando também a pele. A gente tem também alterações ungueais, ou seja, alterações nas unhas. É muito comum que a unha fique mais grossa, às vezes deformada, às vezes com propensão à infecção, porque a imunidade, né, desse tipo de paciente já é mais déficit. Se você se depara com uma unha grossa, deformada por causa da infecção com fungo, junto ali com um dedo com uma pele extremamente fina. Às vezes tem alguns pés que a gente pega que não tem nem cutícula mais de tão fina que ficou aquela pele. Outros pacientes a gente pode encontrar com problemas circulatórios, ou seja, má circulação, que pode também retardar a cicatrização em caso de corte, pode aumentar também ali o risco de feridas. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado imenso para que de forma alguma você provoque qualquer tipo de ferimento nesse idoso. E existe técnicas e existe também material instrumental para que isso não aconteça. A gente até brinca, né, quando a gente está trabalhando e fala assim, você vai tratar um paciente idoso da mesma forma que você trata o diabético. De forma alguma você pode cortar, certo? Antes de você tratar, né, desse paciente, você tem que ter vários cuidados, principalmente na primeira sessão. A primeira dela é você fazer uma ficha ali de anamnésia extremamente detalhada, ou seja, você vai perguntar sobre doenças, como por exemplo, diabetes, a hipertensão, problemas vasculares. Você vai ver a medicação que esse paciente está tomando, por que ele está tomando aquela medicação, se ele está tomando a medicação da forma correta, se existe alguém que está auxiliando ele nesse processo. A maioria deles às vezes não tem, entendeu? Essa pessoa que ajuda, ela faz por si só. Então, por exemplo, se for um caso de onicomicose e você passar para ela todo o processo que ela tem que estar fazendo no tratamento de onicomicose, provavelmente ela não vai fazer. Por quê? Porque ela, às vezes ela não lembra nem que ela tem que tomar o remédio dela, entendeu? Mas quando tem uma pessoa auxiliando, você passa essas informações para o idoso, porque você tem que ter um respeito muito grande por aquela pessoa, porque aquela pessoa tem um histórico de vida muito maior do que o teu, então a gente tem que ter esse respeito, para você passa para ele, mas no mais bruto, né, no mais grosso, você vai passar para aquela pessoa que está cuidando dela, certo? Às vezes você faz a mesma coisa, mas focando nele também para você dar uma atenção maior, porque a pessoa ali, ela não é incapacitada, né? Tem os casos que são, aí você já vai falar direto com a pessoa, com o cuidador dela, mas na maioria das vezes não é bem assim. Então, respeite muito essa pessoa da mesma forma que você respeita qualquer paciente que você vai estar tratando. Aí você tem que garantir realmente que todos os instrumentos que você vai estar usando tem que estar devidamente esterilizado, mas isso você vai fazer com todos os pacientes, certo? Então, isso é uma coisa que a gente não precisa nem estar falando. Fazer algum sentido para você, não esqueça de deixar aí o seu like, tá bom? Que daí eu vou estar vendo que tá fazendo algum sentido. Se tiver qualquer dúvida, você já deixa aqui nos comentários que eu vou estar explicando para você. Uma coisa que você também tem que ter bastante
cuidado é para manter essa conexão com o cliente, porque conforme você está fazendo o procedimento, você já vai explicando para ele para criar ali um ambiente mais confortável, que assim você vai reduzindo também a ansiedade desse paciente, porque muitas vezes ele vai em tanto médico, às vezes ele vai em médico, porque ele não sabe nem para que é aquele médico, e ele tá um pouco ansioso, e ali você vai mostrando para ele as coisas que você está fazendo. Sempre também usar, gente, sabonetes antissépticos suaves, que não irrite a pele, né? Quando você passa, né, as orientações, sempre tem que ter aqueles usos de sabonetes antissépticos que sejam mais suaves, para não irritar a pele. Lembra que eu falei que a pele dos idosos são sempre muito mais fina, muito mais sensível? Então você tem que ter muito cuidado com a pele. Hidratar bem os pés com cremes apropriados, certo? Evitar bastante a área dos dedos para que aqui não fique úmido, para não correr o risco de ter nenhum tipo de frieira ou qualquer tipo de contaminação com fungo. Evitar, gente, principalmente tirar a cutícula em excesso, porque isso pode sim causar ferimentos. Lógico que a gente já tem técnicas que a gente consegue sim limpar aquela cutícula sem precisar correr o risco de ferir. Então, no idoso você tem que tomar muito mais cuidado ainda na questão do ferimento. Dá ali a atenção correta para o corte correto da unha para evitar que essa unha encrave. A maioria deles consegue ter a unha encravada por corte incorreto, ou porque alguém cortou errado, ou porque ela foi em determinado local que fez a unha dela de forma muito agressiva e também inflamou. O lixar, gente, dependendo do tipo de pele, não se deve lixar de jeito nenhum, nem implantar. Você vai fazer uma esfoliação leve para evitar que essas partes mais sensíveis sejam prejudicadas. Tomar bastante cuidado se tiver questões de varizes. Também você não vai lixar, principalmente quando tem aqueles calcanhar, tem aqueles vários vasinhos, né? No calcanhar você tem que tomar muito cuidado. Ou seja, pele de idoso, você vai esfoliar, uma esfoliação leve, e vai passar ali o creme adequado para aquele pezinho, certo? Após essa, sempre reforce a importância da hidratação dos pés diária, a importância do uso de sapatos confortáveis. Qualquer dúvida, gente, eu sempre brinco muito, mas é uma coisa muito séria. Na dúvida, não faça, entendeu? Manda para um outro especialista, que ali você está evitando grandes problemas. E, gente, é muito importante a gente trabalhar com extrema consciência do que a gente está fazendo. Então, informar as necessidades do retorno, entendeu? Manter, né, aqueles cuidados necessários. Tem alguns casos, gente, que tem que ter ali o encaminhamento, tem que ter o procedimento, a sessão de podologia que seja contínua, ou seja, pelo menos uma vez por mês. Porque às vezes tem determinados pacientes, vamos supor que está com a unha encravada. Mas o problema da unha encravada dele é que a unha já nasce encravando. E não há a necessidade de você estar colocando uma órtese, porque às vezes, dependendo do tipo de órtese que você vai estar usando, lembra que eu falei, é um paciente delicado. Você pode prejudicar, e até mesmo ele sozinho pode se prejudicar. Então você tem que explicar direitinho esse retorno para que você faça esse corte da forma correta. Caminhar também esse paciente quando você observa determinadas infecções que não faz parte, né, que já veio com aquilo, ou ferida, ou qualquer tipo de anormalidades. Sempre tem ali o seu encaminhamento para você estar mandando essa pessoa para um vascular ou para um próprio médico geriatra, que às vezes tem alguns problemas que foge da nossa linha, entendeu? Então não entre no tratamento que não é mais da podologia, que seja de um outro profissional, e mostra para ele que sim, ele tem que ir, anota tudo que você fizer, porque muitas vezes ele não sabe, qualquer pia, às vezes ele pode estar vindo com determinado ferimento, falar que foi você que fez esse ferimento e você não tem como provar. Então registra tudo, tira a foto, anota, pede para a pessoa que está com ele responsável assinar para comprovar aquilo e encaminha esse paciente para o local e para o profissional adequado. Assim, um resumão, a gente cuidar dos pés do idoso exige muito mais atenção, paciência e muito conhecimento de técnicas para que você tenha ali um atendimento de qualidade. São pequenos gestos que vão fazer toda a diferença e o bem-estar ali do teu paciente, ok?
Qualquer dúvida, gente, não esquece, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou estar respondendo pra você. Gente, às vezes eu falo assim, eu respondo, não vai ser de imediato, mas eu procuro dar o máximo de atenção que eu consigo para todos que estão realmente interessados no assunto. Conhece algum idoso que precisa de cuidados de podologia ou cuidadores que há necessidade, né, de conhecer determinadas técnicas para estar cuidando dele? Compartilhe esse vídeo, entendeu? Para que essas informações passem para todas essas pessoas. Cuide muito bem dos seus pés e até o nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal também para que você não perca nenhuma informação dos cuidados com os pés e com as unhas.